irei expor uma série de mensagens sobre a vida dos 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. 12 homens comuns, mas com uma missão incomum, uma missão extraordinária. E usarei como base, obviamente, a palavra de Deus, mas um livro do nosso irmão John MacArthur, que fala sobre a vida dos apóstolos. E o propósito, eu até coloquei para que eu pudesse passar para vocês e que eu tenha também isso muito claro, qual o objetivo desta série de mensagens que girará em torno de 11 a 12 pregações. Eu coloquei aqui como objetivo geral, para que fique bem claro para mim e para vocês, é estudar a vida destes homens, que foram os homens mais próximos da vida de Jesus, quando Jesus esteve aqui na terra. E olharmos para estes homens e percebermos que não eram homens perfeitos, pelo contrário, as Escrituras mostram que eram homens falhos, mas olharmos para a vida destes homens e ver que ao caminharem próximos, na verdade, ao lado do Senhor Jesus Cristo, foram homens transformados por Cristo, com exceção de Judas, que tomou um caminho diferente. Como um objetivo bem específico, eu tenho como propósito que, assim como o Espírito de Cristo, de Jesus, transformou a vida destes homens, venham também transformar a nossa vida como discípulos de Jesus Cristo. E percebermos que, como eles foram vasos preciosos e úteis nas mãos de Deus, nós também, como povo de Deus, aqueles que foram alcançados pela graça, também precisamos ser vasos nas mãos de Deus e aprendermos verdadeiramente o que é ser discípulo de Jesus Cristo, como estes homens foram. É tão interessante, irmãos, quando nós olhamos da forma como Jesus trabalhou por meio destes homens. A primeira exposição de Jesus Cristo e a sua primeira pregação, ela não foi bem aceita, a ponto das pessoas, até mesmo já no início, quererem matar o Senhor Jesus Cristo. E aí, este efeito já de perseguição desde o início, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, teve um efeito reverso. As pessoas começaram a seguir o Senhor Jesus Cristo. João diz lá no capítulo 6 que multidões passaram a seguir o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor poderia usar esta chamada popularidade para fazer o seu evangelho anunciado em toda a terra. Mas não. A mensagem de Jesus, pelo contrário, foi dura, a ponto da multidão se afastar e Jesus perguntar aos discípulos: e vocês não querem ir embora também não? Porque o plano de Jesus Cristo era usar, a princípio, estes 12 homens na proclamação do evangelho. Aqui estamos. Mais de 2000 anos depois, essa mensagem chegou até nós. E como igreja nós temos a obrigação, não é se eu quero ou não, a obrigação de continuar levando este evangelho. Como homens comuns, homens e mulheres comuns que somos, falhos, nós precisamos continuar levando este evangelho, como estes homens levaram este evangelho. O texto que nós lemos no início da liturgia, eu quero usar até de forma breve, mas não de forma leviana com o texto. Principalmente, eu me refiro ao texto de 1 Coríntios capítulo 1, principalmente os versos 26, 27 e 28. Estes versos o apóstolo Paulo pede para que aqueles irmãos reparassem, prestassem atenção, olhassem ao seu redor, olhassem para o lado. Se fôssemos pensar hoje, seria o apóstolo Paulo dizendo assim: Vilma, olha para o seu lado, você vai enxergar o Maurício. Olha para trás, você vai enxergar o seu Zé Acácio, a dona Edna.
Olha para o lado, Reinaldo. Você vai encontrar sua família, seus filhos, atrás o Paulinho. Para que a gente reparasse, ele diz, reparem na vossa vocação, no chamamento de vocês, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, só uma observação, o apóstolo está dizendo que não significa que Deus não chama pessoas sábias, não chama pessoas poderosas, não chama pessoas ricas. Deus faz isso. E nós sabemos que dentro, vamos pensar na área teológica, nós temos quantas pessoas inteligentíssimas dentro da igreja presbiteriana. Vamos pensar dentro do nosso quadrado, falando dessa forma. Você tem, por exemplo, um grande pregador, o reverendo Hernando Dias Lopes. Você tem o reverendo Augustus Nicodemos, que dias atrás esteve aqui em Belo Horizonte, na Igreja Batista Getsemane, do pastor Jorge Linhares. E diz que o povo, a liderança, ficaram de boca aberta na exposição bíblica. E querem que ele volte mais vezes. Pessoas inteligentíssimas na exposição das Escrituras. Temos pessoas ricas em nosso meio? Temos. Nós temos um irmão aqui em Belo Horizonte que algumas igrejas praticamente ele bancou a construção da igreja. Parte do seminário que nós temos aqui em Belo Horizonte foi bancada por este irmão. Alguns aqui até conhecem. Não significa que Deus não chama pessoas ricas, pessoas inteligentes, mas o que Paulo pede para que a gente repare, preste atenção, é que, de um modo geral, Deus chamou pessoas simples, Deus chamou pessoas humildes, Deus não chamou muitos de nobre nascimento para esta missão da proclamação do seu evangelho, para que toda a terra conheça que Deus reconcilia as pessoas com Ele por meio do seu Filho Jesus Cristo. E aí, verso 27, ele diz, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada os que são. Gente, quando nós olhamos para a história de cada um dos discípulos que foram chamados por Jesus Cristo, eram homens muito simples. A maioria deles, dos 12 discípulos, a maioria deles pescadores, homens que até mesmo para a religião da época eram homens excluídos. Eram homens que não tinham visibilidade na sociedade daquela época. É tão interessante o chamado de Jesus Cristo, que quando Ele chama os seus discípulos, além de chamar pessoas humildes, Ele chama, obviamente, pessoas com personalidades completamente opostas às outras. Dentro dos 12 discípulos, nós temos um que é chamado Zelote, ou seja, por ele impetrava um golpe no governo romano. Por ele estaria depondo o governo romano, e ele estava disposto a isso. E por outro lado, nós temos um discípulo que era coletor de impostos, que trabalhava para o governo romano. Talvez a minha comparação seja até um quanto exagerada, é como se tivéssemos aqui alguém que fosse petista realmente, mexe, né? E tivéssemos alguém aqui da direita veementemente, e Deus falasse assim, você é meu discípulo, você é meu discípulo. Talvez você esteja pensando, pastor, petista não tem como ser... Jesus chamou, irmãos. Não estou querendo fazer gozação para que a gente possa rir, não. Eu estou falando, porque quase que perdemos pessoas aqui na igreja por causa de partidos políticos. Por isso que eu falo que não há motivo de sorriso. Essa semana o conselho transferiu uma irmã para uma outra igreja aqui em Belo Horizonte que tem
completamente um fundo por causa das questões políticas que foram tão acaloradas aqui dentro da igreja alguns anos atrás. Então, irmãos, Deus chamou pessoas simples, pessoas com pensamentos contrários em determinadas áreas da vida. Mas estes homens, por mais que fossem falhos, sem aptidões intelectuais, talentos, eu até coloquei algumas características naturais, homens que erraram, e a Bíblia não esconde os erros destes homens, homens com lapsos de fé, que momentos da caminhada com Cristo, a sua fé não somente foi abalada, mas ocorreram lapsos de incredulidade. Foram homens que tiveram fracassos terríveis, mas que Jesus Cristo trabalhou na vida destes homens. John MacArthur comenta que, se pegarmos o ministério do Senhor Jesus Cristo, de 3 anos, que foi o ministério do Senhor Jesus Cristo, na verdade não foram os 3 anos que ele trabalhou com estes homens. Se formos colocarmos na ponta do lápis, foram aproximadamente 18 meses. Pouco menos do que 3 anos. 18 meses. Foi um intensivão de Cristo com a vida destes homens. E para Jesus não havia plano B. Se estes homens falharem, e agora, José? Não havia plano B. E Jesus trabalha com a vida destes homens de tal forma que estes homens foram homens que, lá em Atos, eu peguei uma narrativa, mas só uma parte que diz assim: foram homens que viraram o mundo de cabeça para baixo. Atos 17, verso 6. Quando as pessoas olharam o movimento destes discípulos, desses homens forjados por Cristo, eles falaram: estes homens viraram o mundo de cabeça para baixo. Foram homens que viram o poder de Deus, como disse o apóstolo Paulo na 2ª carta aos Coríntios, foram homens que viram o poder de Deus se aperfeiçoando na sua fraqueza. E são discípulos assim, irmãos, que Jesus quer fazer hoje na sua igreja. São discípulos assim como eu e você, pessoas fracas, limitadas, que às vezes têm lapsos de incredulidades, pessoas que duvidam, mas são pessoas assim que Deus trabalha para que o mundo seja reconciliado com Ele. Paulo diz isso na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, que Deus nos usa como ministros da reconciliação por meio da sua palavra. Pessoas falhas, pessoas que têm problemas, pessoas que dentro da sua família passam por problemas, pessoas que dentro do seu caráter, no seu íntimo, passam por dificuldades tremendas. Se alguém já leu a biografia do chamado príncipe dos pregadores, quem foi? Quem? Não escutei. Spurgeon. Leiam a biografia de Spurgeon. Um homem que tinha depressões severas, mas um homem tremendamente usado por Deus. Só um exemplo. Porque às vezes, quando nós pegamos a vida de homens, desde os discípulos até os que até então olhamos por sobre os ombros destes homens, nós só olhamos às vezes as qualidades, nós só olhamos as virtudes que Deus coloca na vida destes homens. Mas se convivêssemos com estes homens, nós falaríamos assim: são homens falíveis e pecadores como eu e você. Mas foram homens que levaram a sério o que é ser discípulo de Deus, o que é ser discípulo de Cristo. Eu quero destacar aqui para a gente, como início dessa série de pregação, e aí depois nós vamos trabalhar na vida de Pedro, na vida de João, na vida de Tiago, a vida de cada um destes homens, seus aspectos, e aplicarmos
dentro do nosso contexto. Eram homens comuns, como eu disse, porém com um chamado em comum. Pessoas como eu e você, mas, essa conjunção adversativa muda muitas coisas, ou quase tudo, mas o processo para selecionar estes homens, para chamá-los, ocorreu em diferentes estágios. E é aqui que eu quero trazer aplicações para a gente. O chamado destes homens para uma missão em comum, Jesus, como eu disse, aproximadamente 18 meses, neste intensivão com estes homens, ocorreram alguns estágios na vida deste homem. E o primeiro estágio que podemos perceber que Jesus realizou na vida destes homens é o que nós chamamos de conversão. Abra comigo, lá em João capítulo 1, por favor. A partir do versículo 35. João capítulo 1. A partir do versículo 35. Olha o que diz: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Verso 37, vamos ler juntos? Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. O primeiro estágio que ocorreu na vida destes homens, falíveis, pecadores, mas que viraram o mundo de cabeça para baixo com o Evangelho de Cristo, foi que ocorreu na vida destes homens uma mudança, uma conversão, o que nós chamamos um 180 graus na vida destes homens. João narra para a gente que estes homens eram discípulos de João Batista. E João Batista, ao ver o Senhor Jesus Cristo passar, apontou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estes homens, então, abandonaram tudo, abandonaram a caminhada com João Batista e passaram a seguir o Senhor Jesus Cristo. Para que você seja realmente um discípulo e leve essa boa notícia, você precisa primeiramente de conversão. Você precisa nascer de novo. Você precisa realmente seguir o Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja falando assim: mas pastor, você está pegando algo pronto e você está falando para a igreja, pastor. Mas lembre-se disso, que nem todos que estão aqui nasceram de novo. Um tempo atrás, conversando com um pai e uma mãe, uma família que cresceu dentro da igreja, que criou seus filhos, e eu falei: olha, o seu filho, antes de qualquer coisa, ele precisa de conversão. Mas pastor, cresceu dentro da igreja, já foi batizado, já publicou a fé. Precisa nascer de novo. Precisa de uma conversão. O que nós vamos trabalhar é a pregação, é a evangelização deste filho, antes de qualquer coisa. Porque se não houver um novo nascimento, uma nova inclinação, como é a definição da regeneração, uma implantação de uma nova vida, de uma nova disposição no coração, não adianta tratarmos os frutos, a goiaba com um bicho lá dentro, podre, se não tratarmos a raiz. Se realmente queremos ser um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo, é necessário passarmos por um novo nascimento, é necessário uma conversão, é necessário seguirmos realmente a Cristo e entendermos o que Ele realizou naquela cruz. Aquilo que Ele realizou na cruz não foi para aqueles homens de 2000 anos atrás. E quantas pessoas que estão dentro da igreja precisam nascer de novo? Me lembro quando o Martin Lloyd Jones, ele comenta que ele foi muitos anos pastor na capela de Westminster. E em um determinado momento, quando ele terminou de pregar, ele foi até a porta cumprimentar os irmãos. Uma irmã virou para ele: eu não sei por que o senhor prega como se estivesse falando para pecadores ímpios.
E ele, na sua biografia, conta que ele indagou, como se todos, dentro da capela de Westminster, como se todos são salvos discípulos de Cristo. Às vezes nós temos essa ideia, irmãos. Mas quando nós olhamos para a vida, não há nenhuma característica de novo nascimento. As inclinações continuam nestas coisas do aqui e do agora. O coração continua neste mundo que João disse na sua carta que jaz no maligno. O coração está nas coisas daqui deste mundo. A nossa confissão até diz que um discípulo de Cristo, ele pode até ter um momento de incredulidade, se afastar, mas logo o coração é novamente aquecido pelo Espírito e esta pessoa volta. Agora, que volta é essa que a pessoa fica 5, 10 anos longe dos caminhos de Deus? Não, é necessário um novo nascimento. O segundo estágio que ocorreu na vida destes homens, para que realmente fossem estes homens discípulos de Cristo, que continuaram falíveis. Eu digo que continuaram porque há um exemplo que Paulo fala na carta aos Gálatas, de Pedro, o mesmo Pedro que foi intrépido lá no Pentecostes, que pregou com ousadia, mas Paulo diz que lá em Gálatas, que ele comia com gentios, com quem não era judeu. E diz Paulo aos Gálatas que quando chegou alguns da circuncisão, como Tiago, Pedro rapidamente se afastou dos gentios, de quem ele estava comendo, porque os gentios convertidos não se circuncidaram. E Paulo foi enfático dizendo, Pedro agiu hipocritamente, é a palavra lá no grego. Pedro foi hipócrita, mostrando que nós somos falíveis. Mas o segundo estágio que ocorreu na vida destes homens foi o que nós chamamos de discipulado integral. O que significa isso? Agora eles deixam tudo para seguir a Jesus completamente. Este é o segundo momento do chamado cristão. Não apenas permanecer crendo em Jesus, mas caminhar com Ele diariamente, sendo dele um imitador, é um chamado, uma vida integral. Abra em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Olha o que diz a narrativa, a partir do verso 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entretanto, um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Verso 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, o que Jesus disse? Vamos juntos? Não temas, doravante serás pescadores de homens. O segundo chamado foi um chamado integral. Esse segundo chamado para sermos realmente homens, discípulos de Jesus Cristo, que vire este mundo de cabeça para baixo, e não permitamos que esse mundo nos vire de cabeça para baixo, que é o que está acontecendo.
A revista Ultimato, uma das últimas edições, vem falando da igreja insípida, ou seja, que a igreja de hoje é uma igreja que não salga este mundo, é uma igreja que não mostra a diferença, é uma igreja que não é luz nas trevas, pelo contrário, as trevas estão entrando na igreja, é festas com bebedeiras, com música do mundo, como disse reverendo Hernando Dias Lopes em uma das pregações, vem para a igreja pedir bênção de Deus no casamento, na festa de 15 anos, mas quando entra para a festa, é uma balada, é uma bebedeira. Como ser discípulo de Jesus? A igreja está insípida, não há sal. E a gente quer enganar a quem? O segundo estágio, Jesus fala, é viver integralmente as verdades do reino. Não somente intelectualmente. Priscila, essa semana, mandou uma mensagem no WhatsApp para mim, e a mensagem era de um servo de Deus, Thomas, eu não lembro o sobrenome, dizia assim: não saia diante da palavra de Deus enquanto o seu coração não arder pela mensagem que ela traz. Não se contente em alimentar somente o seu intelecto. Porque às vezes nós somos assim, nós somos ávidos pelo conhecimento das Escrituras. Nós somos ávidos por conhecer as doutrinas e as filosofias. Mas como eu digo aqui nos estudos de quinta-feira, às vezes somos pessoas com macrocefalia, um cabeção desse tamanho de intelectualidade, de filosofias, de conhecimento, mas um corpo raquítico, não há vida. O que conhecemos, o que aprendemos não desce para o coração, fica somente aqui, e passamos a ser apenas pessoas que falam, mas não vivem. Mas estes homens, no segundo estágio, foram homens que passaram não só confessar as verdades, como diz o casal para a conversão. Eu falo casal, dizendo o arrependimento dos pecados e a fé em Jesus Cristo. Precisamos disso na nossa vida, mas não somente entender isso, mas passar a viver estas verdades do reino. Foi o segundo estágio do intensivão de Jesus com estes homens. E o terceiro estágio e último que podemos ver é o chamado da missão. Estes homens não só creram em Jesus e observaram os benefícios da salvação. Estes homens não só andaram com Ele e aprenderam a enfrentar os desafios da vida, mas estes homens, eles realmente passaram a andar com Jesus, compartilhando o Evangelho, convidando os outros a reconciliarem-se com Deus, fazendo novos discípulos. Foi isso que aconteceu na vida destes homens. Olha o que diz aí mesmo em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. A partir do verso 12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus, falando de Jesus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos, ou seja, a palavra apóstolo significa enviados. Estes homens agora não somente são homens convertidos, não somente são homens que nasceram de novo, não somente são homens que aprenderam as coisas concernentes ao reino de Deus e passaram a colocar em prática na sua vida, mas agora são homens que passam a comunicar as verdades do reino de Jesus Cristo, a verdade do Evangelho, a verdade das boas novas. John MacArthur comenta que até o segundo estágio, estes homens não largaram a sua vida, ou seja, aqueles que pescavam continuaram pescando e se reunindo com Jesus Cristo. Em outros continuaram cobrando impostos e se reunindo com Jesus, mas agora no terceiro estágio, estes homens abandonam tudo e vivem não somente integralmente para Cristo, mas também passam a anunciar as boas novas para os outros. Irmãos, é isso que nós precisamos. Se queremos ser realmente discípulos de Cristo,
Homens e mulheres que virem este mundo do século 21 de cabeça para baixo, não o mundo vire a igreja de cabeça para baixo, como estamos hoje, caminhando a passos largos. Nós precisamos rever a nossa vida de discípulo de Jesus Cristo. Se realmente você é um discípulo de Jesus Cristo, eu não estou falando se você é membro da Sexta Igreja ou de qualquer outra igreja, se você realmente é um discípulo de Jesus Cristo, você tem que entender o novo nascimento. Você precisa colocar as verdades do reino na sua vida como verdade, você precisa praticar as verdades do reino. E você precisa levar a boa notícia de salvação para outros. Eu não digo, jamais vou dizer aqui, qualquer outro lugar que eu passar, Ivan, larga o teu trabalho lá em Contagem como funcionário público e passe agora só viver do reino. E daí largue a medicina, meu irmão, passe agora a evangelizar. Jamais eu direi isso e a palavra diz isso. Mas o que entendemos como servos de Deus hoje é onde o Senhor tem nos levado, nos conduzido, seja na vida profissional, estudantil, o que for, precisamos levar essa boa nova. Tanto que João 28, a palavra ide é indo, pregue essa boa notícia. Indo para a faculdade, estando na faculdade, fale de Jesus Cristo. Indo para o trabalho, estando no trabalho, fale dessa boa notícia, fale de Jesus. Vire este mundo de cabeça para baixo, no poder do Espírito de Deus, o mesmo que atuou na vida destes homens, pecadores falíveis do primeiro século. Concluindo, irmãos, este é o nosso chamado. Precisamos apenas nos dispor e dizer: Senhor, usa-me. Como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Nessa declaração, Isaías disse antes: eu sou homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas Isaías disse: eis-me aqui. Essa deve ser a nossa oração, irmãos, nesta manhã. Senhor, eu sou homem, eu sou uma mulher de lábios impuros, pensamentos impuros, ações impuras, mas eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Foram estes homens que Jesus chamou. E é tão interessante que quando Jesus chamou os 12, Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Mas ele mesmo assim chamou estes homens. Jesus, eu coloquei, conhecia cada um dos seus defeitos antes de escolhê-los. Jesus sabia que estes homens não eram bonzinhos, não eram homens de boa reputação, de caráter sem arranhões. Jesus sabia. E quando Jesus me chamou e te chamou, Ele sabia também das nossas vidas. Eu tenho falado de púlpito, tenho falado nas quintas-feiras, às vezes alguns não gostam, de pecados meus. Para que se tire essa ideia de que há um superior ao outro aqui, não. Nós aqui, pastores, presbíteros, membros, o mais novo e tudo, somos como aqueles leprosos, lá em Samaria, quando entrou no arraial dos assírios e viu aquela fartura e disse: não é justo a gente se esbanjar aqui nessa comida e nosso povo está morrendo de fome. Nós somos como os leprosos dizendo um para o outro onde há fartura de pão, e a fartura de pão está em Cristo. Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino 49, e a gente